Fala pessoal, agente histórico aqui, como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer um vídeo reagindo a algum dos comentários no meu vídeo sobre sobre a direita antinacional no nosso país. E eu estava falando sobre o Ronaldo Caiado e o acordo dele sobre as terras raras com os Estados Unidos. Algo que ele não pode fazer, tá, gente? Um acordo entre os estados e um país estrangeiro, isso não pode ocorrer. Depende da União, tá bom? Depende do país, do estado brasileiro. E por que que eu tô falando isso? Eu quero fazer uma reação aqui aos comentários e também explicar um pouco mais, de forma um pouco mais específica e mostrar que hoje o bolsonarismo é um câncer para o nosso país. Mas não só o bolsonarismo, porque tem outros membros, né, da nossa classe política, da nossa elite política, que também abrangem a esquerda, que fazem parte disso, tá? Fazem parte disso e eu quero mostrar aqui pra vocês. Primeiro porque aqui vieram alguns bolsonaristas e eu já aviso pra vocês, tá, gente? Principalmente aqueles bolsonaristas que são entreguistas, aqui não é lugar pra vocês, tá bom? Eh, Tentar justificar o injustificável, sem argumento nenhum, muitas vezes com alguma coisa, alguma alguma petição de autoridade ou algum deboche e só fica no âmbito do deboche mesmo, principalmente aqueles que se dizem olavistas, e é o olavismo que a gente também está combatendo aqui, que é essa, como é que eu posso dizer? Esse novo pensamento na direita brasileira que, enfim, deteriorou muito o conhecimento, tá, não é uma direita hoje católica, conservadora, como nós tínhamos antigamente não. É uma direita muito terraplanista que a gente tem, que tem pouco argumento e se resume em muitas das entrevistas que a gente tem visto aí, principalmente nas manifestações. E eu vou mostrar alguma também para vocês poderem rir um pouquinho comigo. Mas enfim, o vídeo de hoje é para mostrar a incompetência intelectual dessa gente, tá. E aqui eu tô fazendo uma alusão, gente, principalmente a O Brasil Civilização Suicida, do Bautista Vidal, tá, que foi do Prona, né, dos 3 grandes do Prona, eu já pude ler. Esses dias eu fiz o vídeo antinacional, né, da direita antinacional, eu pude ler a Civilização Suicida. Eu tinha lido antes, né, o doutor Enéas Carneiro, né, o brasileiro por excelência, do André Garcia Brito de Moraes, que, ao meu ver, gente, o doutor Enéas, o Batista Vidal e o Adriano Benayon, que eu ainda vou ler o livro a pedido e a indicação de um seguidor aqui do canal, eh, sobre a direita que literalmente era uma direita nacionalista, não essa direita patriotária que a gente tem hoje. E aqui, gente, entendam, a gente vai combater bolsonarismo. Não adianta vir aqui falar: "Ah, mas é", cara, o bolsonarismo aqui é combatido, tá, gente? O único bolsonarista aqui que eu passo um pano é o Cleitinho, porque o Cleitinho ele geralmente ele vota coisas que são boas pra população, mesmo sendo um bolsonarista. De restante não tem pano, tá, gente? Não tem pano. É só ataque mesmo, é só crítica mesmo e principalmente atacar aquilo que é ao meu ver, né, a grande antítese do bolsonarismo. Que é esse entreguismo sem limites. Só que isso não fica restrito ao bolsonarismo, a outros membros, a outras a outros espectros políticos, a outros partidos no nosso Brasil, tá. Não é só o bolsonarismo não, mas aqui a gente vai combater o bolsonarismo, para ficar bem claro, tá. Vamos começar aqui, um dos comentários, né, teve alguns comentários inteligentes, olha esse aqui, por exemplo, gente, cadê? Espera aí, deixa eu abrir. Eu geralmente comento, né, respondo alguns. Esse aqui, né, da Ana Mendes: "O que é melhor para a população brasileira? Fazer acordo com democracias ou fazer acordo com ditaduras de esquerda?" Aí ela colocou o nacionalismo entre aspas, e eu acho muito interessante, os bolsonaristas eles colocam sempre o nacionalismo entre aspas, né, para poder, querer dizer muitas vezes que aquilo que a gente entende como nacionalismo e às vezes mesmo pessoas de direita não é nacionalismo. Quem sabe sobre nacionalismo são os lambedores de saco, né, bolsonaristas, que batem contingência continência, desculpa, para a bandeira norte-americana. Esses são os verdadeiros nacionalistas, né, a favor de privatização de setores estratégicos e fundamentais para a nação brasileira. Esses são aqueles que se dizem, né, dizem herdeiros de doutor Enéas Carneiro. Olha só para vocês verem em que pé que nós estamos.
E ela vai falar, né, o nacionalismo que não vende para ninguém não é funcional. No meu vídeo ninguém falou isso. Ninguém falou isso, eu não vou falar isso. Porque primeiro, né, como eu já disse, eu sou um liberal. A gente tem que negociar com o mundo, independente se é democracia ou se é ditadura. Eu não vejo problema em negociar. Negócios são à parte, correto? Agora, se você quer tratar de moralismo, já vai começar errado por aí, né. E aí ela vai falar: "O nacionalismo que só tem amiguinhos ditadores também não adianta". Eu não sei a Ana, mas ela faz esse tipo de crítica quando os Estados Unidos faz negócio, por exemplo, os Estados Unidos, que é o modelo de democracia que ele tem, né, que ela tem provavelmente. Quando os Estados Unidos faz negócio com a Arábia Saudita, ela reclama? Ela vai para a rede social fazer a sua crítica sobre o nacionalismo norte-americano? Eu posso apostar que não. Eu posso apostar que não. Mas é claro, né, os Estados Unidos e Israel, as grandes nações da cultura judaico-cristã, ou seja lá que merda que isso seja na cabeça desses vermes, na cabeça dela faz total sentido. E aí, né, negociar com a Arábia Saudita é totalmente aceitável. O Trump visitar o Putin, né, a cada 6 meses para fazer negócio, elogiar, é tudo certo. Isso porque provavelmente ela coloca o Putin como alguém de esquerda, né. E aí a gente vai é uma outra coisa que eu vou comentar aqui também. Mas enfim, coloco o nacionalismo entre aspas, certo, sendo que eu estou usando o doutor Enéas Carneiro, né, o Adriano Benayon e o Bautista Vidal, que eram do Prona, verdadeiros nacionalistas de direita, para criticar essa direita agora. Só que eles ficam, né, aí eles vão ficar chateadinhos, eles vão ficar receosos. Pô, como alguém usa a direita para criticar a direita, né? É porque vocês são bosta. Hoje vocês são lixo. Vocês são ratos que deveriam ser combatidos. Hoje o bolsonarismo tem que ser combatido. É só uma família de vermes, né, entreguistas, tá? Todos eles ali, do presidiário aos filhos, todos entreguistas com, né, uma intelectualidade fraca e covardes, né, porque eles só eles só são corajosos quando eles estão em grupo ou estão em posições de poder. Do contrário, eles são cagões, assim como né, o Bolsonaro mor. Cagão, caga na calça mesmo. E aí quer falar o que é bolsonarista. Aí você vai falar: "Pô, Hugo, mas, eh, não é bem assim, esses caras são nacionalistas, né". Vamos supor que os bolsonaristas fossem nacionalistas, ou o próprio Bolsonaro fosse nacionalista. Talvez um dia ele fosse, antes de se tornar político. Depois que ele se tornou político, ele não é mais nacionalista, tá. E aí você vai falar assim: "Pô, mas por que isso, né?". Hoje a gente tem uma reinterpretação das coisas, tá, gente, e é muito conveniente. Por que que é conveniente? Tem pessoas aí dentro da direita que são olavistas, são relativistas da história e querem colocar muitos dos movimentos de direita, muito dos governos que nós tivemos de direita, à esquerda. E aí eu tenho até um início de um vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês por que que essa galera tá com a mente tão corroída. Primeiro porque não lê porra nenhuma, né, fica no WhatsApp, TikTok, vendo merda, só se alimenta de fake news. Por isso que não tem um argumento coeso, baseado numa leitura, e aí eu falo aqui: "Quer ser de direita mesmo, gente? Vocês querem ser literalmente de direita? Pô, então primeiro vocês vão ter que ser católicos". A tradição de direita, né, no que a gente entende como espectro político, nasceu com o catolicismo. Vocês não sabem, vocês não conseguem, né, definir uma encíclica, um livro, né, de um teórico filósofo, católico, e aí vocês já vão pra merda do Olavo de Carvalho achando que vocês são, né, muito inteligentes. A realidade, vocês não são inteligentes, tá? Eu sei que tem pessoas muito competentes na direita que muitas vezes se aproveitam, né, eh de toda essa polarização e da ignorância do bolsonarismo, certo? E da ignorância como um todo das pessoas, só que as pessoas estão perdendo a vergonha de serem ignorantes, estão perdendo a vergonha de serem burras. Hoje, demonstrar a burrice virou quase que, né, quase que algo referencial, né. Eu tenho que mostrar que eu sou ignorante, eu tenho que mostrar que eu sou burro. E aí, olha só,
vou mostrar aqui um vídeo de um professor legitimando algumas coisas aqui, só pra gente pegar o ponto do argumento. Olha só, olha esse vídeo aqui. É o professor Marcelo Andrade, de direita, tá, gente? Não é nenhum comunista, não é nenhum, né? Não é nenhum liberal, tá? É de direita. Eu não sei o que ele é, acho que deve ser monarquista ou algo do tipo, mas muito provavelmente é bolsonarista, tá? Muito provavelmente é bolsonarista. Eu posso chutar que ele seja bolsonarista, tá? Não vou cravar, não. Mas olha aqui como que ele define direita e esquerda, para vocês entenderem. Ele tá falando aqui no título desse podcast que a ditadura militar foi de esquerda. Vamos ouvir só uns minutinhos. Assume os militares, né? E assumiu Humberto Castelo Branco, cearense. E aí começam os problemas, né? Porque na realidade não se divulga que não foi um golpe, foram mais de um golpe, né? Golpes dentro de golpes. Foram golpes dentro de golpes. Tem um livro, inclusive tem esse título, vale muito a pena. Tem dois livros, depois a gente coloca na descrição. São livros muito bons para ver esse momento. Então, o combinado com gente como Carvalho Pinto, como o Carlos Lacerda. Qual livro? Qual autor? Ele vai colocar o argumento e deixa que você pesquise o livro depois. Sabe por quê? Porque, primeiro, o bolsonarista é preguiçoso, não lê. Você acha mesmo que o bolsonarista vai pegar a referência que o cara tá citando aqui? Quer dizer, citando entre aspas, porque não falou o nome do autor e não falou o nome do livro. Ou dos 2 livros que ele falou que são bons. Mas ele vai deixar na referência pra você, né, pesquisar. Bolsonarista pesquisa alguma coisa? Não pesquisa merda nenhuma. Com Juscelino Kubitschek, era manter as eleições em 1965. Imagina, o golpe foi no dia 31 de março de 64. A eleição ia ser no ano seguinte. Eu pergunto, em um ano o João Goulart ia conseguir transformar o Brasil comunista? Sem possibilidade de reeleição. O partido, a figura mais popular do Brasil era o JK, estava em primeiro disparado na pesquisa. Segundo lugar, o Carlos Lacerda. O João Goulart seria a terceira figura em 65. 65 que nem não podia ser candidato à reeleição, né? Lembrando que o PTB, que era o partido de esquerda, se a gente analisar ideologicamente hoje, ele seria sediado de centro, né? Aí já começa com esse centro, tá? Centro hoje, gente, centrão hoje é direita, tá? Moralmente, tá? Ou pelo menos, no que a gente tange os costumes, a cultura, eles são morais, eles são católicos, são protestantes, mas enfim, são cristãos e de certa forma eles veem a cultura e toda a relação social como algo moral, ou seja, tem a definição do que é certo e errado. Por isso que muitas vezes eles reclamam aí de, enfim, direitos a LGBT, direito às mulheres e muitas outras coisas aí. A gente vê isso. Essas pessoas que se dizem centrão hoje, elas são de direita. Tem alguns que podem puxar à esquerda, serem mais progressistas? Tem sim. Mas hoje, majoritariamente, eles têm toda uma pauta moral. Geralmente, pautas morais estão ligadas ao conservadorismo, tá? Ou vai falar que o conservadorismo também é de esquerda. E aí vai ser, olha, lembra bem essa palavra, conservadorismo. Conservadorismo, enquanto espectro político, geralmente tá na direita, tá? Só pra gente observar isso e a gente analisar umas outras coisas. Você vê como o Brasil saiu da direita para a esquerda completa, né? E aí, então, a figura mais popular era o JK, então ele tinha interesse na eleição. E eles esperavam a eleição em 65. Aí que tem o principal golpe dos militares, não foi o de 64, foi o golpe de 65. AI-1? Não, o AI-1 foi o que instituiu o golpe, né? Foi o AI-2, se não me engano, na qual foi suspensa a eleição de 65. E aí, então, o JK e o Carlos Lacerda rompem com os militares. O que os militares fazem? Caçam os dois. Os militares não caçaram só a comunista, caçaram a principal liderança do Brasil, de centro, que era o JK, e a principal liderança anticomunista, que era o Carlos Lacerda. Centro. Resumindo, direita. É claro que ele não vai falar direita, né, gente? O discurso dele tem um viés. O discurso dele quer maquiar uma coisa. Por quê? Ele precisa dizer que a ditadura militar foi de esquerda. Então, essas pessoas que são aí de direita, né? Ele vai colocar como centro, né?
elas precisam ser de centro, mal de direita, e que os militares caçaram essas pessoas, mais do que os comunistas. Isso é uma mentira. E olha só, eu vou ter que defender comunismo aqui, olha que merda. Olha que ponto chegamos. O bolsonarismo ele é tão cancerígeno que você vai fazer um liberal ter que defender um comunista. O comunismo ele tá na clandestinidade desde 47. Isso o professor aqui ele não vai falar. E permaneceu na clandestinidade, permaneceu caçado durante toda a ditadura militar. E aí tivemos setores ligados ao que eu sou, né, liberal, certo? Setores liberais que foram também caçados com o tempo. Por exemplo, o que viria a ser, né, o MDB. Isso o professor não fala. Mas o MDB ele vai ser perseguido, não caçado de fato, mas assim, vai ser perseguido porque o governo, teoricamente, né, o governo, no caso militar aí, da ditadura militar, ele não apoia esse liberalismo político, muito menos comunismo. Comunismo para eles é uma aberração, tá? Então olha só, como que um governo, né, que tá instituindo uma ditadura militar e persegue membros aí também da direita, como o Carlos Lacerda, desse centro, eu vou utilizar centro aqui como utilizando-se de categorias de centro-direita até centro-esquerda, ou seja, são pessoas que não são conservadoras, estão mais no liberalismo, certo? Não são nem conservadores e não são socialistas, e aqueles que são socialistas e aqueles que são comunistas, que de fato esses não têm nem direito nenhum. São literalmente colocados na clandestinidade. Como que um governo desse vai ser de esquerda? Não tem muita lógica no argumento dele, certo? Mas vamos lá. Caçaram o Adhemar de Barros, que era ladrão, mas não era comunista. E aqui começa talvez um primeiro insight de como esse governo tem muito mais alinhamento à esquerda do que à direita, Então, ou seja, Estado exatamente. centralizador, censuras, né? Eles esquecem da marcha de Deus, né, de Deus com a família, eles esquecem de todo o setor católico apoiando a ditadura militar, eles esquecem que há um conservadorismo, certo? Um moralismo que está apoiando a ditadura, e é só você ver os velhos que hoje estão aí no bolsonarismo, que são a favor dessa ditadura, extremamente moralistas, são conservadores, são pentecostais. Assim, é de um nível de aí, gente, essa é a minha opinião sobre isso aqui. Tanto o host quanto o dito professor aqui. São desonestos, tá? Desonestos. Isso aqui que eles estão fazendo é desonestidade, tá bom? Porque falar que a ditadura militar é de esquerda ou foi de esquerda é um absurdo. Se foi de esquerda, aí vamos lá. Vamos parar por aqui. Vamos lá colocar que a ditadura militar foi de esquerda, correto? E olha só que interessante. Esse mesmo professor fala que todos os golpes no Brasil, né? Ou seja, desde a Primeira República, Revolução de 32 com Getúlio e 64, todos são de esquerda. Todos. Olha que loucura. 80, 89, 32, 64. Todos são de esquerda. É essa a visão desse professor. Eu pude ver alguns outros vídeos, tá? Se tudo foi de esquerda no Brasil, a gente nunca teve direita? Então me fala, como que a gente tem um setor ligado, né, à fisiocracia, né, ao agronegócio, ao conservadorismo, a esse moralismo cultural muito grande, a um catolicismo, ó, vamos falar cristianismo, acho que fica até melhor, muito forte na sociedade. Como que a gente até hoje não teve os comunistas conseguindo mais de 5% de voto nas eleições? Ah, mas a esquerda podemos, né, atribuir também a progressistas. Qual o único progressista que eu conheço que ganhou uma eleição, né, de fato, né, quanto medidas progressistas, Lula. Se a gente acelerar, quer dizer, amplificar um pouquinho mais, a gente coloca o Fernando Henrique também. Então vamos lá, Fernando Henrique e Lula. Só na redemocratização. Antes disso, nada de esquerda. Nada de esquerda. E falar que antes teve uma esquerda é muita desonestidade. Nem o João Goulart, gente, não tem como colocar ele como esquerda, tá? Vai me desculpar. A gente pode colocar ele como um trabalhista, e o trabalhismo naquele período, ele tem tanto
algumas visões aí. Na verdade é o seguinte, dentro da economia, o trabalhismo ele pode ser considerado de esquerda por ter um pouco mais de intervenção, um pouco mais de protecionismo, a gente pode até colocar isso. Só que culturalmente, socialmente é extremamente conservador. E aí, a gente vai colocar o quê? Qual que é o mais importante? Por que que as pessoas tinham essa adesão naquele período? Por que que esses mesmos velhos que hoje estão apoiando o bolsonarismo, que são conservadores, são extremamente moralistas, por que que eles não são de esquerda então? Essa é uma pergunta que ele não vai responder, porque o próprio argumento dele contrapõe isso que ele está falando. E aí, olha só, vamos contrapô-lo com uma só imagem, certo? Porque muito provavelmente esse homem defende, tanto o host quanto, né, o apresentador, o entrevistado aqui, eles defendem a direita e defendem bolsonarismo, certo? Então vamos lá. Jair Messias Bolsonaro era, né, um fã, um admirador do chavismo. E aí, como é que a gente faz? Chavismo não é de esquerda? Maduro, que até pouco tempo atrás era um ditador de esquerda? Pois é herdeiro do chavismo, o chavismo que foi elogiado aí, né, na figura do Hugo Chávez, pelo Jair Messias Bolsonaro. Hugo Chávez que também era militar. Interessante, será que o Jair Messias Bolsonaro ele também é comunista? Será que o Jair Messias Bolsonaro também é de esquerda? Ah, é impressionante isso, né? O argumento não consegue parar de pé. Historicamente não para de pé esse tipo de argumento. Por isso que eu falo, é só desonestidade mesmo. E tem que ser desonesto. Porque tem um monte de gente que é bolsonarista, eu não vou falar que é todo o bolsonarismo, porque tem muitas pessoas que começam a abrir os olhos para isso, tá? Eu acho que o certo seria essas pessoas que são bolsonaristas, que são de direita, defenderem literalmente um nacionalismo. Eu acho que permitiria que essas pessoas tivessem um arcabouço retórico, referencial muito maior, e eu poderia fazer um exercício de futurologia aqui. No futuro, se a gente utilizar do próprio olavismo, que já criticou o Bolsonaro vai se tornar comunista em 2050. Esses mesmos idiotas ou desonestos que estão aí pregando, né, que a ditadura militar foi de esquerda, muito provavelmente vão colocar o Jair Messias Bolsonaro e a sua família de patetas como esquerda no futuro. É aquele argumento, aquele tem um nome, né, que é sempre vai puxando a trave, né, você sempre vai puxando a trave ou o gol, né, pra pra você estar sempre fazendo o gol. Você chuta fora e você move a trave, né. Esse é o argumento desse tipo de gente. É gente que é desonesta, intelectualmente fraca. Às vezes até pode ler o livro, né, como eu acredito que esse Marcelo ele deve ter lido muito livro, e me parece um intelectual, mas é desonesto. E sendo desonesto, gente, infelizmente não tem como levar em consideração não. Isso é a raiz, né, é a raiz do bolsonarismo, é a raiz desse olavismo. E hoje a gente tem aí um amontoado de gente velha que e olha que interessante, né, que é bolsonarista e, eh, gosta da ditadura, né, gosta da ditadura militar, queria uma ditadura militar. Ué, mas no argumento do professor Marcelo aí, né, no argumento dele, se a ditadura militar foi de esquerda e você é bolsonarista, você é o quê? Uma antítese de si mesmo? Não tem muita lógica isso não, né, não tem muita lógica. Então, primeiro, respondendo aqui a Ana, novamente, ditaduras de esquerda. Quais são as ditaduras de esquerda? Venezuela, Coreia do Norte e China. Porque se Rússia hoje é impensável a gente colocar a Rússia como uma ditadura de esquerda. Pergunte aos próprios marxistas ou até mesmo os liberais como eu. Porque na Rússia do Vladimir Putin, eles não aceitam o liberalismo político, tá bom? E é uma talvez uma das principais bandeiras do liberalismo. Eles são conservadores e com um centralismo político muito grande. Temos oligarquias, eles são muito moralistas na Rússia.
Talvez não tenha essa questão da supremacia racial que o restante da Europa possa ter, mas movimento LGBT, todas aquelas questões que a gente estão um pouco mais liberadas aqui, né, Estados Unidos, Brasil, enfim, no restante da Europa, na Rússia tem algum entrave. E aí vamos para o Irã, né, porque agora o Irã virou a ditadura de esquerda. Olha só, uma ditadura teocrática de esquerda, que loucura, isso eu nunca vi. Primeiro porque eu não vejo os liberais pregando religião, tá gente? Já começa por aí, liberal geralmente não prega religião, que foi o que a gente combateu lá no passado, certo? Marxistas, né, ou seja, socialistas, comunistas, muito improvável, né, de defenderem teocracia. Muito pelo contrário, geralmente os conservadores, ou aquela direita mais conservadora, combate o comunismo principalmente pela falta da religião, pelo excesso de ateísmo e o combate às religiões que o marxismo faz. E aí, precisa desses espantalhos, né, colocar como direita e esquerda coisas em abstrato. Lá no aquele professor Marcelo Andrade ali, o cara vai falar que, o Estado forte é coisa de esquerda. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Alemanha nazista, Itália fascista, franquismo, ou vocês vão falar que o Franco é de esquerda. E aí é loucura. Apesar do neoliberalismo também colocado no Chile, na época do Pinochet, havia uma centralidade política, o Estado era extremamente forte no Chile do Pinochet. Ou o Pinochet também é de esquerda? Então, assim, vamos ser bem sinceros aqui, vamos ser bem honestos aqui. Essa galera, gente, não tá muito ligada à coerência, a ter bons argumentos não. Eles não estão preocupados com isso. Eles querem enquadrar e bater nos espantalhos e olha, são espantalhos muito ruins e muito fracos. Por isso que uma das motivos do bolsonarismo ter que ser combatido é isso, essa disseminação de ignorância, tá? E aí eles têm essa visão de, por exemplo, a União Soviética era de esquerda, a Rússia é a continuação, então a Rússia é de esquerda. Não é bem assim não, tá gente? Não é bem assim não. É necessário ler, é necessário entender principalmente o que o Vladimir Putin é, tá bom? Pra vocês entenderem o que a Rússia é hoje, beleza? Aí, né, essa visão da Rússia ser anti-Estados Unidos, é por isso que ela é de esquerda. Não tem nada disso, gente. Não tem nada disso. Hoje, ao meu ver, no quesito progressismo, hoje os Estados Unidos estaria mais à esquerda do que a própria Rússia, tá. Hoje o Trump traz um conservadorismo de goela aí, enfim, essa baboseira, essa supremacia, branca que ele quer trazer, esse estado de ignorantes. Porém, os Estados Unidos eles são muito mais progressistas em muitos setores, ou seja, mais liberais em muitos setores, do que a Rússia. E a Rússia é de esquerda, na cabeça desses bolsonaristas que, enfim, estão e são extremamente idiotizados. Eh, então a Rússia ela critica esse liberalismo político, esse globalismo, tá gente, essa agenda progressista, que ela vai chamar de agenda progressista ocidental, isso define muito bem o que é um estado de direita, tá bom. Mas temos outros exemplos, tá, não precisamos ficar só na Rússia não, a gente tem, né, eu já falei alguns aqui, né, Alemanha, Itália, o franquismo, né. Tivemos também aí o Japão imperial ali, o período Hirohito, certo? De 30 a 45. O Viktor Orbán, atual, né, presidente da Hungria. Temos aí o Erdogan da Turquia, todos eles de direita. E aí? E só por eles serem de direita a gente não necessariamente não deveria fazer negócio com eles, só porque eles querem um Estado forte, os Estados, né, turco e húngaro são extremamente fortes, a gente não vai fazer negócio com eles? A não ser que vocês a não ser que a Ana Mendes, né, que provavelmente é estudiosa, vai falar que o nacionalismo turco e húngaro não traz uma ditadura, traz
um regime democrático, né, do Erdogan e do Orbán. Aí, gente, aí já vira loucura bolsonarista que eu prefiro nem discutir, nem debater. Então aqui eu tô mostrando algumas contraposições, correto? Aí tivemos aqui o Adriano comentando aqui, esse eu discuti um cadinho com ele aqui. Para a China pode se vender. Eu não comentei sobre China no vídeo. Eu já fiz alguns vídeos sobre China e vocês sabem a minha opinião sobre a China. Quer fazer negócio com a China? Perfeito, assim como a gente faz com os Estados Unidos, que é o nosso grande parceiro desde a independência. Eu não vejo problema em fazer. Só que nós temos que ver os nossos interesses, sem subserviência, sem abaixar a cabeça, tá? Só que aí, o primeiro, claro que ele é um bolsonarista e discutindo com ele já dá pra perceber que ele é um bolsonarista, tá, gente? Mas enfim. Por que que ele traz a China? É o contraponto de todo idiota. Tá criticando os Estados Unidos, aquilo que eu amo, aquilo que eu lambo até as bolas. Então eu vou trazer a antítese, né, que seria a esquerda, que é a China. A China, ela forçou a gente a fazer qualquer tipo de acordo, historicamente? A China, ela tem nos pressionado a fazer algo que a gente não concorde ou a aderir a algum tipo de ideologia? Nós temos assinado algum acordo com a China que prejudique a gente economicamente, como o consenso de Washington, por exemplo, na década de 90? A China trata a gente como quintal deles e fala abertamente que a América do Sul é quintal deles? Pois é. Essas perguntas o Adriano se faz? É claro que ele não se faz, né. É claro que ele não se faz. Aí o cara que ele vai o Clodoaldo, né, ele vai responder: "China compra os produtos, acho engraçado, né, este agro brasileiro, se a China deixar de comprar do Brasil, eles vão quebrar, porque, né, os maiores concorrentes nesse setor e paixão da direita brasileira, que é os Estados Unidos, vão vender para eles, para a China". Aí ele vai falar aqui, né: "Veja a demência extremista de direita", tá sem um pouco sem pontuação aqui, mas dá pra entender o que ele tá falando. Aí o cara vai falar isso, né, que não conseguiu entender por conta da pontuação, vai falar que não entendeu muito bem. Opa, espera aí, deixa eu não tá aparecendo na tela, né, gente, calma aí, erro meu. Aí ele vai falar, né, sobre o governo olha só, ele vai falar sobre o governo Biden. Cara, americano pra mim é tudo igual, tá, gente? Depois de 45, americano pra mim é tudo igual. Norte-americano ou estadunidense, né? Porque teve um outro cara de um outro vídeo aqui que veio falar que o termo correto é falar estadunidense. Porque os Estados Unidos, eles são mais próximos da gente, da cultura judaico-cristã e blá, blá, blá. O cara fala abertamente: "Eu sou bolsonarista, eu defendo os Estados Unidos mesmo", e o cara tem a coragem de comentar e achar que ainda assim eu vou levar o argumento dele em consideração. O cara, literalmente, com o viés dele, defendendo uma subserviência, ele acha mesmo que eu vou levar o comentário dele em consideração. O Adriano ainda é um pouquinho mais polido, mas do outro vídeo aqui depois eu comento com vocês. Enfim, é é que foi mencionado terras raras por algumas pessoas e a China também tem interesse nisso. E em várias outras coisas além do agro. A China não fez nenhuma proposta pra gente sobre terras raras, porque a China tem também terras raras. E a China é que vendia para os Estados Unidos. Só que a China não está sendo subserviente aos Estados Unidos. E aí eles estão brecando a venda de terras raras, porque os Estados Unidos necessitam disso. E eles estão disputando hegemonia. O Brasil não está disputando hegemonia, mas o Brasil poderia, né, dentro desse tabuleiro, ou vender muito caro, ou resguardarmos as nossas terras raras. O problema não é negociar, é como negociar, correto? Falar que a China está com interesse nas terras raras do Brasil só mostra a ignorância do Adriano, perfeito? Mas vamos lá. Ou melhor, aí ele vai falar assim: fazer negócio com eles pode. A momento nenhum no meu vídeo eu falei, e também o Clodoaldo aqui não falou sobre terras raras, num sentido que a China tá querendo terras raras do Brasil. A cabeça do Adriano, no vácuo da cabeça do Adriano, ele tá vendo essa lógica. Claro, é bolsonarista, correto? E ele vai falar assim: "Não é entreguismo, com os Estados Unidos não pode?". Meu amigo, não é questão de poder. Vai vender para os Estados Unidos, primeiro,
é função da União, ou seja, do Estado brasileiro. Começa por aí. Tá errado a questão do Ronaldo Caiado por aí. E aí, não é questão de não poder, tem que ser vantajoso pra gente, não entregar isso pra eles. E a gente tem entregado isso para todos os países que a gente negocia, principalmente os Estados Unidos, tá. Começamos por aí, pontuado? Vamos continuar. Ou melhor, se for com o governo Biden, pode. Você vai falar que o Biden é de esquerda. Você vai falar que democratas e republicanos nos Estados Unidos, eles são de esquerda, literalmente de esquerda. Vai me desculpar, né, meu amigo. Você pode até chamá-los de progressistas, né, os democratas de progressistas. Mas se tem uma coisa que norte-americano é tudo igual. Tudo igual em qual sentido? Eles querem expandir os seus domínios, eles são imperialistas. Eles comungam do destino manifesto. Então, para eles, eles devem colonizar, civilizar todos os outros países. Então, eles sempre terão vantagem. Só que um imbecil como o Adriano, ele não sabe disso. Quer dizer, ele sabe disso, mas ele prefere lamber as bolas dos norte-americanos. Com esses argumentos fracos, ele acha que ele está contrapondo alguém. Provavelmente, numa manifestação, né, dos bolsonaristas, ele deve ser um cara muito inteligente. Mas aqui na internet, onde tem pessoas para contrapô-lo, pessoas que são literalmente nacionalistas, mesmo que seja progressista, liberal, né, conservadora e até mesmo socialista, né, socialista, e há alguns comunistas aqui são mais nacionalistas que muitos, né, que muitos bolsonaristas, certo? Na cabeça dele faz total sentido. Mas vamos lá. O governo Biden pode. Ou então, se o governo brasileiro for de extrema esquerda, como é o de agora, e fizer negócios com o governo Trump, pode. Meu amigo, a lógica já está posta. É negociar com todo mundo, correto? Só que a gente tem que resguardar os nossos interesses. Simples assim. Simples assim. Qual que é a diferença da postura do Biden para a postura do Trump? O Trump não tem filtro. Ele vira e fala: "Eu quero isso e eu vou tomar isso. Vocês vão negociar comigo". O Biden pressiona por meio da CIA, por meio de inteligência, por meio de marketing, por meio de propaganda. A única diferença do Trump para o Biden é que o Trump não tem pudor, cara. Aí você acha que Trump e Biden têm diferença. É esse tipo de ignorância que a gente tem que combater. E é por isso que o bolsonarismo tem que ser combatido, gente. "Ah, professor, eu sou bolsonarista. Me senti ofendido". Meu amigo, não é para você se sentir ofendido, é para você ler, é para você procurar autores como aqueles livros que eu coloquei aqui, né, do doutor do Enéas Carneiro, Brasileiro por Excelência, né, do Bautista Vidal, do Adriano Benayon, eu comecei a ler a pedido do, né, a pedido de um membro aqui do nosso canal. Vai ler o que que é de fato. Para de ficar ouvindo o professor que fala que a ditadura militar é de esquerda, meu amigo. Para de ser olavista, ou seja, terraplanista político. Vai ler coisa construtiva. Vai ler sobre a Igreja Católica, vai ler uma Suma Teológica, vai ler a tradição, vai ler Soares, né, as leis, né, as leis. Vai ler a tradição de direita, vai ler Edmund Burke, vai ler Roger Scruton. Mas não, vocês querem ler merda. E quando leem, porque vocês não leem. Fica vendo vídeo, compartilhando fake news. Não tem um mínimo de consciência crítica, gente. No mínimo de consciência crítica, o problema não é ser de direita, o problema não é ser de direita, o problema é ser burro. Esse é o problema. Vocês querem combater o marxismo, enfim, você quer combater isso, vocês têm que ter inteligência. O que mais vem aqui no canal, né, muitas vezes, é marxista querer me dar carteirada. E eu, nos argumentos, eu correspondo. Eu faço a minha réplica, faço a minha tréplica. Agora vocês são enganados, vocês são feitos de trouxa, permanecem na ignorância, ouvindo um monte de velho que não estudou na época deles e não quer estudar hoje, reproduzindo um monte de jargão que vocês ouvem dentro de igreja pentecostal. E aí, em vez de vocês estudarem, e aí, olha só, um cara de direita que eu gosto muito, Iago Martins, canal Dois Dedos de Teologia. Pô, o próprio Nando Moura. Agora, gente, esse tipo de, né, de cegueira ideológica, e aí, olha só, tá, esse tipo de cegueira ideológica, pelo amor de Deus, cara, pelo amor, hoje ser bolsonarismo é uma bolsonarista, né, nesse sentido aqui, de não colocar os argumentos, não ser honesto,
Ao meu ver, eu acho que o bolsonarismo não é nem questão de honestidade, é questão de ignorância mesmo, tá? É ser burro. Sendo que a direita tem uma tradição no Brasil muito forte de intelectualidade. Mesmo que a gente tenha aí a galera aí comunista de internet falando que não, que enfim, que toda direita é burra, e aqui eu vou mostrar um comentário, né, de alguém falando isso, que eu não concordo, cara. Eu não concordo. A direita tem muitas capacidades, já tiveram grandes homens, com bibliografias extremamente importantes para nossa história, que são de direita. Só que aí vocês veem que essa merda desse bolsonarismo. E aí a pessoa não entende. E é por isso que eu falo, aqui nesse canal, gente, bolsonarismo é combatido. Eu não quero saber. Ah, mas você passa pano pro Lula. Ah, mas você passa pano pro pro Biden, você passa pano pro Putin, você passa pano pra ditadura, você passa pano aqui é sempre passar pano, né, tudo aqui eu passo pano pelo jeito, né. Tudo eu passo pano. Aqui, ó, eu já elogiei aquilo que teoricamente eu sou contrário, que seria a monarquia, eu sou um liberal, certo. Eu já elogiei o Dom Pedro II, certo, já elogiei o Dom Pedro II. O Getúlio Vargas, que ao meu ver foi o grande estadista, né, brasileiro. Eu reconheci algumas coisas, né, nos governos, sejam eles, né, do período democrático, seja, a gente chama de interregno democrático, seja na ditadura militar, já reconheci. Já reconheci coisas boas agora na redemocratização, porém o período da redemocratização é o pior período que a gente tem. É o período mais entreguista que a gente tem. E é o período que a direita, gente, se rebaixou num nível intelectual que, assim, é absurdo, é absurdo. Absurdo. Pra uma direita que tinha uma envergadura muito grande antes, e aqui eu tô literalmente elogiando a direita antiga. O bolsonarismo hoje, gente, me perdoem, é um simulacro covarde, incoerente e canalha do que a direita já foi. É o lixo, é o enfim, é quem tem de pior intelectualmente dentro da direita, é o que tem de pior. E aí eu tô utilizando, né, o Dr. Enéas, o Adriano Benayon, o Bautista Vidal, pessoas que são aqui ó, tá próximo ainda na redemocratização, pessoas de direita. Ou vocês vão falar que o Dr. Enéas era de esquerda, porque aí ferrou, né. Aí ferrou, porque Dr. Enéas vai ser de esquerda. Esses mesmos caras aposto que eles vão falar que Dr. Enéas é de esquerda. Vão falar que ditadura é de esquerda. Vai falar que o Getúlio é de esquerda. Vai falar que o Dom Pedro é de esquerda. Daqui a pouco vai falar que até o Santo Agostinho é de esquerda. Faça-me o favor, né? Faça-me o favor. E aí aqui, ó, vamos terminar aqui o comentário dele. Se o governo do Brasil for de extrema direita e quiser fazer negócio com os Estados Unidos, não pode? Claro que pode. Claro que pode. Pode fazer negócio com quem quiser. O negócio é como vai fazer. E a gente tem um vídeo, eu não vou esse vídeo eu não preciso mostrar porque já tem muito na internet, né. Bolsonaro falando, ó, falando para um, né, alguém no escalão da política lá dos Estados Unidos, num jantar, enfim, numa reunião lá, falando: "Ah, queremos, explorar a Amazônia junto com vocês". O mesmo Bolsonaro que um dia o Dr. Enéas elogiava. Se o Dr. Enéas hoje estivesse vivo, meu amigo, Bolsonaro seria assim, extirpado da direita. E aí eu falo isso, gente, porque a própria direita não votou no Enéas. A maior votação que ele teve foram quase 8% de voto. A própria direita não votou nele. E não adianta falar que vocês são saudosistas do Enéas, porque vocês nunca leram um livro do Enéas, vocês não defendem nenhuma ideia do Enéas, tá? Esse conservadorismo de goela de vocês não serve pra merda nenhuma. Serve pra vocês irem bater continência pra bandeira norte-americana, coisa que o Enéas não fazia. E não vem falar de negociação não, que Adriano, me desculpe, você lambe botas de americano. É isso que você é. É isso que você é, tá. E aí, enfim, eu tive uma discussão com ele aqui e tal, né, aí ele vai falar que o meu nacionalismo é seletivo. Eu não falei de China, eu falei sobre as terras raras e como, né, negociar. Porque o Caiado, esse é fisiológico, tá, gente. É alguém de direita que é fisiológico.
Esse vai ficar rico, vai morrer rico, a família dele é rica, ele é basicamente um coronel lá em Goiás, e você que é pobre de direita, se fudendo pra trabalhar. É isso. Essa é a questão brasileira. As pessoas se fudendo, à direita, à esquerda, se fudendo, trabalhando o dia inteiro, se ferrando, achando que tem salvadores da pátria, em vez de defender ideias, em vez de defender algo pra gente. E aí, ó, aqui eu trouxe até a notícia aqui, cadê? Uma questão muito importante, né? Aí a Anel, né, propõe o fim do contrato da Enel em São Paulo após falhas e coloca concessão, né, na Berlinda. A Enel, né, que foi privatizada lá com o Mário Covas, lá em 98, enfim, em 2018 ainda aí com o Márcio França teve um um outro leilão dela e tal, enfim. Tá na mão dos italianos da Enel. São Paulo ficou sem energia. E aí, como é que faz? Vai ligar para os italianos lá e falar: "Aqui ó, minha energia acabou. Como é que a gente faz?". Meu amigo, os italianos já estão com o dinheiro no bolso, e você sem energia. Perdendo aí eu vi muitas pessoas perdendo mantimento, eu vi muitas pessoas que são empresários, são empreendedores, que são bolsonaristas, se ferrando por conta da Enel, que teoricamente deveria ser estatal, hoje é privatizada, e essas pessoas batendo palma, votando em Tarcísio, que quer privatizar tudo. Um bando de trouxa, tá vendo como é que não entende a ideia? O problema não é você querer votar em A ou B, o problema é a ideia que essa pessoa defende. Se a pessoa é de direita e ela tem uma vertente trabalhista forte, defende a estatização desses setores estratégicos, que é o que eu defendo, perfeito. Eu não acho que tem que estatizar tudo não, gente. Eu sou liberal. Eu acho que setores estratégicos ficam na mão do Estado, assim como nos Estados Unidos acontece, assim como na Rússia acontece, assim como na China, assim como no Japão, assim como na Alemanha, nos grandes países do mundo. Muitos deles de direita. E aí? Mas vocês não defendem isso. Vocês não defendem. Bolsonarista não defende isso. Bolsonarista é entreguista, é ignorante. Aquele que fala assim: ó, eu sou bolsonarista, mas eu vou votar num cara que defende esse tipo de temática. Esse tem o meu respeito. Ele pode gostar, né, do Bolsonaro, não é um problema pra mim isso. Eu não sou moralista quanto a isso. Bolsonaro ele pode e ele tem muitos dos defeitos, né. Só que eu não tô o meu problema não é esse, meu problema é a questão do entreguismo, é da falta de nacionalismo, à direita ou à esquerda. E hoje a direita parece ser muito mais entreguista do que a esquerda. E olha que teoricamente o marxismo ele seria internacionalista. O que é hoje teoricamente as pessoas chamam de globalismo, qualquer coisa do tipo, né. Claro, eu tô simplificando, mas não é isso, né, ao certo. Só que hoje a direita brasileira tem muito mais gente, né, entregando, querendo entregar as coisas, do que defendendo o nosso patrimônio. Defendendo privatização, e aí essas mesmas pessoas se ferram com a Enel, por exemplo. E aí defendem o Tarcísio lá falando que vai privatizar tudo, privatizar a Petrobras. Ao meu ver, gente, a pessoa que defende privatizar setores estratégicos, que a gente não pode depender de um outro país, né, porque a gente pode ter uma diplomacia, às vezes, problemática, a gente pode ter um período conturbado de guerras como agora, e os caras literalmente falaram: "Ó, desliga, fecha". E aí como é que a gente faz? Vai depender de um outro país? É loucura, né, é loucura, mas essa galera, como o Adriano, né, acha que é intelectual, acha que defende o nacionalismo de fato, né, mas enfim. E aí, vamos lá. Eh, Aí eu vou discutir com ele aqui, ele vai falar de entreguismo, vai falar de um monte de coisa, vai falar que eu tô selecionando, porque alguns comentários aqui aí sim, gente, hoje muito do progressismo hoje, ou seja, muitas pessoas que se dizem liberais ou até mesmo socialistas e, pasmem, né, comunistas, são muito mais nacionalistas, defendem muito mais esse recurso na nossa mão do que a direita, que teoricamente tem uma tradição nacionalista muito mais forte. Olha que loucura que chegou. Olha que loucura, que ponto que chegamos. A direita que teoricamente deveria ser nacionalista, por ser conservadora, aquela coisa toda, e economicamente, por mais que ela possa ser liberal, geralmente ela segura, né, dentro do Estado aqueles setores que fomentam esse Estado, certo? E aí não estamos falando de Estado grande ou pequeno, e isso não define direita e esquerda não, tá gente? Isso não define direita e esquerda não.
Se vocês forem na definição do professor Marcelo lá, vocês vão falar que tudo é de esquerda. Então o mundo só viveu esquerda, não viveu nenhuma direita. E esse tipo de desonestidade eu não concordo e eu vou combater, eu vou dar risada. Não tem nem como levar a sério, na verdade. Mas assim, nós temos que negociar com qualquer país do mundo. Independente se é a Arábia Saudita, se é Estados Unidos, se é China, se é Coreia do Norte. Baseado nos nossos interesses, naquilo que for benéfico pra gente. Não no sentido de, os caras colocam na mesa, nos exploram, nos colocam contra a parede, como que é o os Estados Unidos sempre faz com a gente, porque acha que a gente é o quintal, e a gente aceita. Assina o Consenso de Washington a partir de 1990, e a gente assina, a gente é, né, um colaborador da economia dos Estados Unidos. A gente não cresce, a gente permanece, enfim, preso ao tripé macroeconômico que vai vir, né, pouco depois. A gente fica preso a esse neoliberalismo de merda, com essa mente colonizada. E aqui, gente, eu tô fazendo uma referência, né, tanto ao Bautista Vidal e também ao ao Mangabeira Unger, né? Porque eu pude ler a obra do Bautista Vidal essa semana e eu já tinha lido a, a obra do Darcy Ribeiro, depois do colonialismo mental, né? Repensar e reorganizar o Brasil, isso de 2018. E apesar de ser visões diferentes, um de esquerda, outro de direita, tem um cerne, né? Tem uma coisa que ambos pensam, quase que se aproximam, que é essa questão de constatar que o Brasil possui, né, riquezas exuberantes, só que a gente está preso a essa dinâmica, eh, que o Vidal, né, vai chamar de novo colonialismo, e o Mangabeira Unger vai chamar de ditadura, né, das não alternativas, ou rendição ao consenso de Washington. Ou seja, direita e esquerda falando a mesma coisa nesse sentido. A gente é um país extremamente rico, só que a gente está subserviente aos Estados Unidos, ou a qualquer outra nação do mundo. A gente sempre escolhe alguém para liderar, ou para ser o nosso chefe. Direita e esquerda falando isso. A gente é colonizado, mentalmente colonizado. E aí quando o Adriano aqui falou do Biden, né, Biden ou Trump. Mano, os Estados Unidos, ele tá sempre colonizando a gente mentalmente. E aí o próprio Vidal Bautista, né, ele vai falar dessa colonização mental, né, que chega muito perto daquela visão do Ortega y Gasset, de mente colonizada. Quer dizer, minto, o Mangabeira Unger fala mais sobre isso. Vai chegar muito próximo daquilo que o Ortega y Gasset vai falar, de mente colonizada. E é o que a gente tem. Ou você acha que isso aqui é normal, ó? Vocês acham que isso aqui é normal? Então você e a direita, vocês são a favor dessa intervenção dos Estados Unidos no Brasil 100%. hoje? 100% a direita defende essa intervenção, sim. E eu tô vendo que você tá com a bandeira tipo dos Estados Unidos. Qual que é o simbolismo dessa bandeira aqui hoje, nesse ato, que seria tipo dos patriotas? O que o Trump está fazendo lá, referente à Venezuela e ao Irã, que ele fez ontem, representa o que a direita está querendo aqui no Brasil. Seria uma forma de justiça, acabando com a ditadura nos outros países. A direita clama por isso aqui no Brasil. Então você e a direita, vocês são a favor dessa intervenção dos Estados Unidos no Brasil 100%. hoje? 100% a direita defende essa intervenção, sim. Logicamente que o Brasil não é problema do Trump. Eu entendo isso, totalmente. Mas sou totalmente de acordo se tivesse. Mas não acha que seria assim colocar em risco, às vezes até vidas humanas, às vezes até civis, né? De repente por causa dessa intervenção, por causa disso, você acha que a gente não perderia a nossa soberania? Não, infelizmente eu acho que seria necessário. Quem quer paz tem que estar preparado para a guerra, infelizmente. Teria sangue derramado? Sim, mas eu acho que seria necessário. Não tem outra saída. Os meios legais já foram usados e não tem outra saída. Um merda como esse falando que tá disposto à guerra. Que guerra? Guerra que um merda como esse tá disposto a lutar? Ó, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. E aqui é a minha parte autoritária, tá? Falando. Se eu fosse presidente do Brasil, tá? Se eu fosse alguém com poder, uma coisa que eu reformularia, e eu faria aos moldes do Getúlio Vargas, é a questão dos símbolos nacionais.
Manifestação, você pode se manifestar. Usou bandeira de outra nacionalidade em manifestação, é borrachada. A polícia pode sentar a borracha, pode sentar o spray de pimenta e vai ser preso com contravenção penal. Pra mim, esse tipo de absurdo de utilizar bandeira de outra nacionalidade pra se manifestar em uma, manifestação patriota, pra mim é incabível. Pedir que algum outro país invada aqui ou apoie algum outro país, que seja a China, a Rússia, qualquer merda que for, amigo, era borrachada e cadeia. Ia ficar pelo menos 1 ano na cadeia pra aprender, pra pra ficar menos subserviente, menos lacaio, porque esse tipo de gente aqui, é esse tipo de gente aqui que permite que outros países dominem, né, pela mentalidade dominem o nosso. Um rapaz aí jovem, né, que teoricamente deveria estar aí estudando, trabalhando, certo? E deve trabalhar, mas estudar eu acho que é pouco. É bolsonarista e eu não tenho problema se ele quer seguir o bolsonarismo, mas defender uma outra nação de intervir militarmente no nosso país, porque ele acha que essa nação é melhor e tem o interesse de ajudar o Brasil, ah, vá para o inferno, cara, vá para o inferno. Pra mim é borrachada, spray de pimenta e cadeia. E aí eu não sei se vocês sabem, né, Getúlio Vargas ele colocava agentes, do governo dentro das salas de aula para ver se as pessoas estavam falando a língua nativa, né, ou seja, o português, porque naquela época tinha muitos imigrantes, italianos, alemães, enfim. Getúlio Vargas se preocupava com essa questão, tá. Aqui um outro comentário, aqui foi aqui da esquerda, né, progressista é muito mais nacionalista e hoje eu concordo que a esquerda progressista, a gente pode dizer uma esquerda mais liberal, eu falei aqui que eu concordo, é muito mais nacionalista, defende muito mais os interesses do Brasil, e é isso que define, eh, parte do que é o nacionalismo. Defender os nossos interesses, defender os nossos símbolos. E aí eu te falo, se a pessoa vai pra Paulista pra fazer uma manifestação pró-Bolsonaro, e aí em vez de ele falar que quer o Bolsonaro fora da cadeia, o cara vira e fala que quer intervenção norte-americana, e ele é a favor de privatizações, é a favor de um monte de coisa que vai contra o nosso povo, o que um merda desse tá fazendo na rua? Merda desse tem que estar preso, tem que estar preso. E aí é a parte autoritária, minha parte é autoritária. Nesse sentido, eu sou extremamente nacionalista. Eu não quero saber, mas a esquerda vai lá com bandeira da Palestina, qualquer coisa do tipo, é borrachada, spray de pimenta e cadeia. É assim que funciona, meu amigo. Tem que aprender na dor, porque no amor, né, na liberdade que a gente tem, não estão aprendendo, correto? E aí, teve alguns comentários aqui, ó, tal privatização, é uma entrega das nossas estatais e recursos. E aí, gente, olha só que interessante. O doutor Enéas, ele falava que a questão da Vale, né, Vale do Rio Doce, hoje, né, trabalha com mineração, enfim, é multibilionária. Na época, ele falava que as riquezas, se a Vale fosse privatizada, teoricamente eles deveriam vender ela por aproximadamente 1,3 trilhões de reais. Ou de dólares, eu não lembro ao certo, mas era trilhão. Por quê? Por conta dos recursos que permitiriam, né, essa empresa retirar os minérios que hoje, né, estão localizados nas regiões onde a empresa está funcionando. Ela foi vendida por 3 bilhões à época. Hoje ela está valendo em torno, se a gente fosse corrigir tudo que eles gastaram, estaria valendo em torno de 500 bilhões. Ao meu ver, empresas estratégicas como energia, né, Enel, Vale, a gente reestatizaria. Reestatizaria, fazia uma correção dos valores e pagaria, referente à correção inflacionária dela. Reestatizaria essas empresas. Assim como a BR Distribuidora, aí eu falo, a BR Distribuidora foi foi privatizada pelo governo Bolsonaro, um monte de bolsonarista bate palma, hoje paga caro na gasolina e tá colocando a culpa no governo atual. Olha que interessante. É muita desonestidade, é muita malcaratice. E aí? Esses caras são
patriotas mesmo, esses caras são otários, esses caras são entreguistas. Pra esse tipo de gente, como esse rapaz que eu coloquei no vídeo aqui, é borracha e cadeia. Esses caras não defendem no nosso Brasil, não defendem o nosso país. Aí teve aqui, ó, um comentário que, né, eu até curti, mas eu não dei amei aqui, né, porque eu acho errado, né. Ele falou: "Caiado fascista de extrema direita, fascista infame". Eu não Aí eu falei: "Eu não sei se o termo, né, se fascista seria o termo correto, mas é um entreguista de mão cheia". E aí, gente, entendam, eu sei que a galera comunista de internet, eles adoram falar que todo mundo é fascista, né. A gente tem um movimento aí também progressista, que é tudo é fascismo. Gente, muito cuidado com esse tipo de, eh, conceituação. O conceito, ele funciona e tem um objetivo. Você chama tudo de fascismo, nada vai ser fascismo. E o pior, quando o fascismo chegar, a gente não vai saber defini-lo. Porque se tudo é fascismo. Então, a mesma cegueira que acomete esses bolsonaristas, muitas vezes com um verniz de intelectualidade, também cega a esquerda, principalmente esses marxistas. Colocam todo mundo como fascista. Aí daqui a pouco o Lula é fascista, daqui a pouco daqui a pouco terão vários políticos de esquerda que serão fascistas também. Então, muita calma, tá? Muita calma com esse tipo de argumentação. Não dá para utilizar o termo fascista desse jeito, tá, Fernando Rodrigues? Então, muito cuidado. O problema não é você ser de esquerda, você ser comunista, nada disso. Mas a direita não é fascista. Fascismo, ele tem um objetivo, ele é um conceito bem argumentado, bem montado, tá? Bem referenciado. E ele se refere a um grupo em específico. Não podemos utilizar de maneira assim. Ah, é fascista e pronto. É, cadê? Teve um outro comentário aqui. Ah, tem sempre os "tu não sabes de nada", tem sempre ela, Paulo Sérgio, tem sempre a galera do "tu não sabes de nada", que a galera muito provavelmente é a turma que vai pra Paulista. Aí aqui o Thiago, que foi que me passou a biografia aqui do Benayon, né, pra poder estar lendo, ou seja, uma direita nacionalista, certo? Esse comentário também eu gostei muito aqui do Juarez, tô brincando, Juarez Moreira, ó, o Juarez Moraes: "Direita não faz nada pelo povo brasileiro, direita não gosta do trabalhador. Quando a direita governar o Brasil 3 vezes seguida, venderá tudo, privatizará tudo", né. E a gente tem que fazer, né, eu comentei aqui que a gente tem que fazer o papel, né, tirando esses pilantras do poder. E aí eu vou fazer uma ressalva aqui, gente, porque tem um bolsonarista que eu gosto. Eu gosto porque eu acho que ele é bem coerente de onde ele veio, né, com o que ele viveu, vivenciou a vida dele. Por mais que eu sei que muita gente da esquerda não gosta, muita gente da direita também critica ele, mas ao meu ver ele é muito coerente com o que ele é. Que é o Cleitinho. O Cleitinho, ele é bolsonarista, ele defende Bolsonaro, ele defende muitas pautas aí do bolsonarismo. Só que assim, ele não é contra o trabalhador, gente. Ele não é contra o trabalhador, ele não é contra a pessoa que é mais necessitada, ele não é contra. Eu vejo as votações, eu acompanho ele, as votações que ele faz, ele nunca vota contra o trabalhador. Isso eu posso garantir pra vocês. E é por isso que eu falo que há pessoas na direita que são honestas. E aí eu não tô falando, não tô querendo ser moralista quanto a seguir o bolsonarismo. Você pode seguir, eu não tenho problema quanto a isso. Agora, se você não defende o trabalhador, você não defende a nossa nação, aí pra mim você é um merda completo, como alguns aqui no comentários no caso, né. E não é um problema, pode ser bolsonarista. Eu gosto do Cleitinho. E olha que tem muita gente de direita que toda vez que eu falo do Cleitinho, a pessoa vem aqui e me enche o saco. Principalmente lá no TikTok, me enche o saco. "Mas o Cleitinho não sei o quê". Cara, ao meu ver, você pode escolher a sua filosofia política, seu espectro político, seu lado, enfim, sua ideologia, como você bem quiser. Vocês não vão me ver aqui enchendo o saco de marxista, falando como o marxista deve viver, qualquer coisa do tipo, ou conservador, não, vocês não vão me ver falando isso. Cada um segue o que acha melhor. Só que
Se as ideias que eles defendem não, é, entre muitas aspas, né, beneficiam o trabalhador, não beneficiam principalmente a nossa nação, enquanto uma nação soberana, aí, meu amigo, aí já pra mim é merda, é rato, é coisa que a gente tem que, enfim, criminalizar. Se não defende o nosso país, é borracha e cadeia, meu amigo. Borracha e cadeia. Porque do contrário, daqui a alguns anos a gente vai ter, quer dizer, o Trump já tem falado aí da Venezuela como um estado norte-americano, né. Daqui a pouco a gente vai ser como Porto Rico, né, quase que um protetorado norte-americano. Ou chinês, se depender de algumas pessoas de esquerda. E eu não quero isso não, gente. Eu quero nosso país soberano, eu quero o nosso país crescendo, desenvolvimentista, tá. E olha que a gente tinha um nacionalismo desenvolvimentista durante a ditadura. Eu sei que a esquerda também não gosta, mas ao meu ver defendiam muito mais o nosso interesse enquanto nação do que essa direita que tá aí hoje, tá. E aqui eu não tô passando pano pra ditadura não, eu tô falando da questão do viés econômico, do viés de defesa nacional que a gente tinha. Assim como tinha aqueles períodos do interregno, né, eh, democrático e também Getúlio Vargas. Antes de Getúlio Vargas só o Dom Pedro II, tá gente, porque ali na República da Espada e na República Velha a gente não dá nem pra falar que é nacionalistas, né, porque a gente tem ali uma elite nacional que só pensam neles mesmos. E esse tipo de elite não serve. E temos muitos desses até hoje, e é um dos motivos da gente ter pessoas de direita e de esquerda e que são muito atrelados ao tal centrão, né, vendendo tudo que pode. Vendem o nosso Brasil a preço de banana. E isso a gente tem que combater. E aí eu tô disposto a me juntar com o conservador, me juntar com conservador liberal, me juntar com progressista, me juntar com socialista, com trabalhista, até mesmo com os comunistas que me odeiam. Se for a favor do Brasil, direita e esquerda a favor do Brasil. Agora, se for a favor de entregar o nosso Brasil, as nossas riquezas para outra nação, meu amigo, é meu inimigo, não tem disso. E é por isso que eu sou adversário do bolsonarismo. Adversário de pessoas como o Adriano, e adversários de pessoas como a Ana. Eu sou o adversário, aqui vocês vão ser combatidos, aqui vocês vão o que vocês merecem, o que vocês vão receber é isso, críticas. Quer vir aqui para defender o Brasil de fato? Vou estar junto, independente do que você for, independente do presidente que você defender. Agora, defendeu interesse estrangeiro aqui, é a aí é paulada, meu amigo, aí é apanhar mesmo, seja intelectualmente ou até mesmo, né, verbalmente aí com adjetivos pejorativos. E aí, enfim, sou a favor do Rubão nessas horas. Rubão pra mim Rubão pra mim é o cara do nacionalismo hoje, é o cara que bate em todo mundo, é é bastante voraz e fala algumas coisas sem polimento, que eu acho que é o que deveria falar. Às vezes eu quero falar, mas eu não falo, pra não parecer alguém muito pitoresco, certo? Até mesmo porque eu sou professor, então eu tento ser uma pessoa muito mais moderada, muito mais sensata, só que muitas vezes dá vontade de xingar, tá? Então esse vídeo que eu queria fazer hoje, eu queria reagir a isso, mostrar essas contradições, mostrar, né, do porquê que a gente tem que combater esse bolsonarismo, tentar converter algumas pessoas que são bolsonaristas e, é claro, aquelas pessoas de direita, que são de direita e defendem o Brasil, gente, prestem bem atenção no que as pessoas estão defendendo, nos políticos que vocês estão votando, tá? E por que que eu tô falando isso constantemente aqui? A gente precisa resgatar uma direita nacionalista no Brasil. A gente precisa de uma direita, eh, como o Enéas já tinha pensado, como o Bautista Vidal tinha pensado, como os militares do período, né, da ditadura militar, ou o próprio Getúlio Vargas. A gente precisa de pessoas que defendem o interesse da nossa nação, à direita ou à esquerda. Só que se a direita não fizer isso, vai ser impossível a gente, no futuro, a gente ter um Brasil soberano. Hoje a gente não é um país soberano. Hoje estamos mentalmente colonizados, como diria Ortega y Gasset.
E essas preocupações, elas se exprimem aí em autores de direita e de esquerda que eu trouxe aqui, para mostrar a hipocrisia, a desonestidade e a ignorância desse grupo bolsonarista que muitas vezes vem comentar aqui coisas que eles não sabem, coisas que eles não leem e coisas que eles não defendem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo longo, eu reagindo a esses comentários. Espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo, principalmente focando nesse nacionalismo, tá? Eu vou trazer mais pautas sobre isso. Eu estou me aprofundando a mais leituras nacionalistas, tá? Tô também trazendo algumas leituras trabalhistas. Estou aí em diálogo, né, com o Charlie Barkley, que, enfim, é um cara que eu acho muito inteligente. Ele já pôde ver o vídeo que eu fiz sobre o trabalhismo, ele falando sobre o liberalismo. E eu acho que, assim, se a gente se unir, né, tirar esses rótulos de direita e esquerda, se é petista, se é bolsonarista, e unir em favor dos interesses do Brasil, e aí, gente, não tem problema. A gente pode definir as questões do poder aqui dentro, vai ficar na mão da direita, da esquerda, enfim. E vai se alternar como se alterna nos Estados Unidos, enfim, isso não é um problema. O problema é, o nosso povo tem que ser soberano, o nosso Estado tem que ser soberano. E tudo em favor do nosso povo como um todo, não de uma elite entreguista como a que a gente tem aqui no nosso país, que agora tem colonizado cada vez mais mentes de pessoas, de estratos sociais mais baixos, como é aí o bolsonarismo, tá? Muito obrigado, deixe o seu comentário aqui, curte o nosso vídeo, espalhe para mais pessoas, tá bom? E por favor, segue o nosso canal. Muito obrigado, até uma próxima. Valeu, pessoal. Tchau.